E aí, tecladista, professor José Silveira, mais uma vez com você. E a aula de hoje você vai entender tudo o que você precisa aprender no teclado para não se perder durante a sua caminhada. Olha, todo músico no começo, ele tem várias opções de caminhos e às vezes quando ele não pega o caminho certo, ele demora mais a ter resultado. Então a questão de se perder no começo, ela te traz dois problemas. Às vezes você pega um caminho até pensando que é um atalho, mas você vai ver que não te levou para bons resultados. Então você perde outra coisa, você perde tempo. Então são duas percas. Direcionamento vai embora e o tempo também vai embora. Então hoje eu vou te explicar tudo, como você ter o melhor proveito e já começar do jeito certo. Se você já está inscrito no canal, parabéns, você já faz parte da maior família de tecladistas da América Latina. Se você está chegando agora e não está inscrito ainda, esse é o momento. Clica na palavra inscrever, faça a inscrição e desde já eu te dou boas-vindas à nossa grande família de tecladistas. Vamos lá então? O que você precisa aprender primeiro para não se perder na sua caminhada como tecladista? Principalmente o tecladista iniciante, para que ele possa ter o direcionamento correto. Suponhamos, você chega numa cidade nova que você não conhece, você está apenas com o endereço na mão, a rua e o número da casa. Se você recebe uma informação errada, você vai para o local errado, você perde tempo, gasta combustível desnecessário. Então, tem várias coisas que você perde naquele processo. Se desde o começo você já recebe o direcionamento correto, você acerta o alvo, você vai no destino perfeito, você resolve tudo com mais velocidade, sem perda de tempo e tudo organizado. Então, quando você organiza desde o começo, fica mais fácil o seu direcionamento da forma correta, para que você possa seguir passo a passo, já no caminho certo, e ter essa evolução mais satisfatória. As primeiras coisas que eu quero te orientar, depois vamos passar na parte técnica também, mas as primeiras coisas. Nunca estude só. Tenha um professor. Não precisa ser eu. Escolha aquele professor que você gosta, que você tem afinidade, mas escolha um professor para você chamar de seu. Esse é o meu professor. Esse cuida de mim. Esse tira minhas dúvidas quando eu preciso. Porque às vezes você fica assistindo centenas e centenas de aulas de centenas e centenas de professores diferentes. Nós temos aqui no YouTube centenas de canais, milhares de canais, cada um com um propósito, cada um com um método diferente. Então, quando você tem segmentos diferentes, o nosso cérebro faz confusão. Parei, qual o caminho que eu sigo? Que cada pessoa ensina de um jeito, cada pessoa tem um método. Então, escolha um professor e siga aquele método do professor, porque também o excesso de informação desorganizada tumultua o seu cérebro, você demora muito mais a ter resultado. E quando demora, gera ansiedade. E muitas pessoas desanimam quando estão ansiosas. Então, por isso é importante, escolha um professor para você chamar de seu, esse é o seu professor, e siga o método daquele professor. Não misture dezenas e dezenas de métodos diferentes, faz confusão. Então, siga, porque aí dá mais resultado. Cada pessoa ensina de um jeito, então você escolhe aquela pessoa que identifica com você e pronto. Ali você vai fazer o alinhamento. Pronto. Vamos partir para as outras partes técnicas agora e que você precisa estudar. Gente, muitas pessoas, quando chegam no teclado pela primeira vez, às vezes vêm de outros instrumentos, tem noção em outro instrumento, ou então está começando do zero. Qualquer pessoa que chega, independente se já conhece música de outros instrumentos ou se não conhece nada, precisa fazer o reconhecimento de notas de duas formas. Primeiro, as notas nos instrumentos. Qual o nome de cada tecla branca? Qual o nome de cada tecla preta? Tem as teclas em sustenidos, tem as teclas em bemol. Quando você vai chamar de sustenido? Quando você vai chamar de bemol? Então, são várias possibilidades. Você precisa alimentar o seu cérebro desde o começo para organizar da forma certa. A próxima coisa. Antes, deixa o seu joinha na aula de hoje. Eu vou ficar extremamente feliz e motivado com o seu like. Isso engrandece o meu trabalho. Gente, outra coisa muito importante para você se organizar desde o começo, aprender a reconhecer os acordes. Também tem duas formas de você reconhecer os acordes. Através de cifras, então você viu a letra C, você sabe que é o acorde de Dó, mas
onde eu vou fazer esse acorde? Nessa região, nessa outra região, ou é com a mão direita, ou com a mão esquerda. Então tem várias possibilidades de você executar o mesmo acorde. A cifra, ela te dá esse acorde e a interpretação acaba sendo sua. Você precisa de alguém para te mostrar como vai ser essa interpretação, até se acostumar, até você criar a sua própria identidade musical, o seu estilo de tocar. Antes, você precisa desse direcionamento de um professor e de um método. Outra forma, para quem gosta de partitura, na partitura também vai estar o acorde escrito, as notas do acorde. Então, tem várias formas, você tem que escolher qual forma você quer trabalhar. Ah, eu gosto de partitura? Muito bom. Ah, eu gosto de cifra? Muito bom também. As duas formas são usadas mundialmente, grandes músicos trabalham com as duas formas, né? Alguns escolhem uma ou outra, mas tudo funciona. Vai do que você se identifica mais. Você precisa escolher e depois dedicar. Cheguei no ponto que eu queria, dedicar. Muitas pessoas pensam que precisa estudar horas e horas todos os dias. No começo, você nem dá conta de estudar horas e horas. O nosso cérebro não absorve a quantidade de conteúdo muito grande. Ele precisa das coisas organizadas. E qual é a forma de você organizar? Escolha um tempo menor e, se possível, dia a dia. Um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois. Então você vai estabelecendo uma base sólida desde o começo, sem excesso de informação, mas, porém, com informações organizadas em pequenas doses. O cérebro adora quando você organiza em pequenas doses. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Por quê? Fica mais fácil de administrar. Se você joga uma carga muito grande de informação, ele fica confuso, ele não sabe para onde vai direito, e isso também gera o desânimo. Então, o método precisa ser organizado passo a passo para direcionar você no caminho certo de uma forma consistente. Olha, e essa prática pode ser diária ou então dia sim, dia não. Você vai escolher daquele jeito que fica mais confortável para você. Mas crie sua rotina. Uma rotina de estudos confortável, ela te gera bons hábitos. E os bons hábitos vão te dar habilidade. E habilidade com repetições, você vai ficar persistente. E a persistência gera excelência. Não tem outro caminho. Em tudo que você persistir, você vai se tornar excelente. É bem lógico. Mas muitas pessoas buscam um caminho contrário. Às vezes elas querem um atalho imediato, e o atalho imediato é enganoso. Levam elas para um caminho que não dá fruto e para frustração. Então, gente, olha um exemplo bem prático do nosso dia a dia. Todo mundo que é bom em alguma coisa, todo mundo que é excelente, é porque ele também foi persistente. Se você vê um grande construtor, você pode ter certeza que ele foi persistente desde o começo e ele conseguiu excelência. Um grande cozinheiro, ele já cozinha há muito tempo, ele se tornou excelente. Um grande motorista, ele dirige há muito tempo até se tornar excelente. Um grande médico, geralmente os grandes médicos, você vê que não é uma pessoa recém-formada. Ele já tem uma certa experiência. Ele foi persistente com o sonho dele. Então, a persistência gera excelência. É uma fórmula infalível de ganhar resultados. Então, cuidado com aquelas pessoas que te oferecem aquelas fórmulas mágicas, imediatas e fantásticas. É mentira. A verdade é, você não precisa de doses gigantescas, pequenas doses, mas organizadas. O seu cérebro agradece e você aprende confortavelmente, degrau por degrau. Então não tente pular do primeiro para o último degrau. Desorganiza e você desanima. Te desejo bons estudos, muito sucesso e até a próxima.